Gostaria de desejar a todos uma boa tarde, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. É uma alegria imensa estar aqui com vocês, na nossa primeira reunião das coordenadorias doutrinárias, nos mais de 80 anos da nossa casa, online. Essa é a primeira, realmente online, que está todo mundo junto. Então eu gostaria de, agora, só de dar as boas-vindas a todos, e passar a palavra para a Marinice, que vai passar uma mensagem inicial e vai fazer a nossa prece de início das nossas atividades de hoje. Boa tarde, pessoal. Sejam muito bem-vindos à nossa reunião. É uma alegria este encontro, como sempre foi na nossa casa, né? É uma delícia esse encontro de trabalhadores, de pessoas interessadas no bem, em fazer o melhor, em dar o melhor de si, em favor da doutrina espírita e trabalhando por nós mesmos também, né? Para a nossa melhoria e o nosso progresso. Então, sejam muito bem-vindos todos vocês. E agora, para nós iniciarmos a nossa reunião, vamos começar com a nossa prece. Primeiramente, agradecendo a Jesus, nosso irmão, aos amigos espirituais, mentores da nossa casa. Conosco estão sempre, nos acompanhando, inspirando as nossas ações, nos protegendo, nos auxiliando sempre em nossos trabalhos. Aproveitamos este momento de muita alegria e este encontro de trabalhadores do Centro Espírita Allan Kardec para agradecer primeiramente, mas principalmente para rogar que este encontro nosso encha a nossa alma de alegria, de bem-estar, de ânimo, para que possamos ultrapassar todas as situações de dificuldade, com alegria em nosso coração e com a certeza de que lá na frente teremos avançado em muitas coisas, trabalhado por nós e pelo nosso próximo, e fazendo sempre o melhor possível dentro das nossas possibilidades. Rogamos, Jesus, o seu concurso e dos amigos espirituais, a partir desse instante conosco, em nossas decisões e nossas atitudes. Obrigada, mestre, agora e sempre. Muito bem, Mari. Inspirada prece para todos nós. Agora nós passamos à apresentação artística, que vai deixar ainda mais um ambiente espiritualizado, elevado, com a participação dos nossos queridos componentes do Vozes do Amanhã, aqui representados pela Silvia, pelo Ciro, que trarão algumas músicas para nós, a partir desse momento. Sejam bem-vindos, queridos. Saudade de vocês. Oi, obrigada, Sandrinho. Boa tarde a todos, né? É muito interessante porque realmente é um momento bastante atípico e nós conversamos muito de como fazer esse momento artístico, utilizando aí essa ferramenta. Então, como a gente já observou, inclusive, né, nessa primeira dinâmica, não vai ter como eu cantar e o Ciro tocar, né? Porque senão vai haver aí uma quebra na sintonia dos sons aí, então o Ciro vai estar aí nos representando, e é muito interessante porque a gente tem observado durante esse momento muitas manifestações artísticas, onde a arte tem levado bastante conforto para muitas pessoas, ajudado muita gente a passar por esse momento de isolamento de forma mais serena. Então, que as canções que o Ciro trará para nós tragam para todos muita paz e que nossa reunião possa seguir com bastante serenidade, porque a gente tem e sabe o quanto que estar à frente de uma casa espírita do tamanho do Kardec é trabalhoso, né? E a gente espera que com essas 120 pessoas iniciais aqui, tenha bastante fruto na nossa reunião. Então, boa tarde a todos e que Jesus nos abençoe. É com você, Cirão.
Boa tarde a todos. Que Jesus nos abençoe neste trabalho. Todo mundo está me ouvindo bem? Vamos lá. Como a Silvia falou, por questões técnicas, aí nós não conseguiremos nos apresentar em grupo. Mas eu preparei umas 2 músicas para a gente, tá? Para a gente poder refletir nesse momento. A primeira delas é uma música que foi gravada pelo Vozes em 2012. E tem bastante a ver, acho que, com esse momento que estamos passando, né, que apesar das dificuldades, apesar de todas as coisas que vêm acontecendo, que saibamos que tudo isso vai passar, né, que tenhamos a consciência, que tenhamos a fé de assumirmos o compromisso com a doutrina, com o bem, né, com Jesus, e temos essa ciência, né, temos aí no nosso coração a confiança disso vai passar. Então a música se chama Vai Passar. Quando na vida a dor lhe alcançar, não desanime, nem cruze os braços, prossiga firme, vai passar. Se o sofrimento vier lhe acossar, não se revolte nem desespere, você tem tudo, vai passar. Do sofrer, seguir, vencer, vitórias vêm, é só buscar, não ceder ao que é pior. Se o sol se foi, acenda a luz do amor. Temos muitas vidas na vida, mas devemos nesta vencer. Nosso compromisso é com o bem do amor. Não se troca alegria por coisas que perturbam e fazem sofrer. Tudo vale na grande conquista o amor. Quando a tristeza tentar lhe atacar, a natureza em festa ensina, não fique triste, vai passar. Toda amargura ocupa lugar, felicidade e harmonia no coração deixa ficar. Do sofrer, seguir, vencer, vitórias vêm, é só buscar, não ceder ao que é pior. Se o sol se foi, acenda a luz do amor. Temos muitas vidas na vida, mas devemos nesta vencer. Nosso compromisso é com o bem do amor. Não se troca alegria por coisas que perturbam e fazem sofrer. Tudo vale na grande conquista o amor. O amor. Olha só. Bravíssimo, muito bem, muito bom. É muito interessante porque estar nesse momento com todo mundo junto é exatamente isso. Estamos unidos em amor, né? Pelo amor que a gente tem um pelo outro, pela própria casa, né? E por estar aí pensando no outro, estando em casa, né? Então vamos ver. Segunda música, Cirão. Tamo junto, tamo junto. Essa próxima música também é do Vozes. Aliás, foi gravada pelo Vozes, desculpa, em 2005. E é uma música que tem uma mensagem muito singela. Ela é singela, né? Mas também, dentro dessa singeleza, ela traz aí uma profundidade, um
chamar, né, um chamado para que nós construamos a paz, para que nós olhemos para dentro de nós e possamos erguer esse edifício, que é a paz. Sabemos das dificuldades do momento, mas estamos aqui exatamente para aprendermos com tudo isso e desenvolvermos, né, e construirmos a paz dentro de nós. Então a música é a paz. A paz, 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 a paz. Vem comigo, venha logo, traga o teu olhar para esta empreitada onde todos podem trabalhar. A paz, a paz, a paz, a paz. Com o teu esforço, com o meu esforço, vamos construir este edifício que ninguém há de destruir. A paz, a paz, a paz, a paz. Vem comigo e traga a tua alegria de viver, a tua esperança, a tua certeza no vencer, e vamos construir a paz e o amor, e vamos construir um mundo melhor, e vamos construir a paz e o amor, e vamos construir um mundo melhor. A paz, a paz, a paz, a paz, a paz, a paz. Com o teu esforço, com o meu esforço, vamos construir este edifício que ninguém há de destruir. A paz, a paz, a paz, a paz. Vem comigo e traga a tua alegria de viver, tua esperança, a tua certeza no vencer, e vamos construir a paz e o amor, e vamos construir um mundo melhor, e vamos construir a paz e o amor, vamos todos construir um mundo melhor. A paz, a paz, a paz, a paz. Paz para todo mundo. Bravíssimo, Ciro. Muito bem. Maravilhosa apresentação. Bem, muito obrigada. Parabéns, Ciro. Ciro, Silvia, pessoal das artes da nossa casa. Muito obrigada, viu, pela participação. Obrigada, gente. Boa reunião para todos nós. Obrigado, Silvia. Então, dando continuidade à nossa reunião, nós passamos a palavra agora ao Paulo, que vai trazer as informações da nossa casa em relação às questões administrativas, as questões que envolvem aí o funcionamento das atividades, enfim. Paulo, a palavra é sua agora. Boa tarde a todos. Bom, nós estamos vivendo dias diferentes, né? Dias desafiadores por conta de toda essa situação.
como nós já falamos antes, o nosso centro espírita ele continua ativo e funcionando, apesar das portas estarem fechadas, né? A espiritualidade trabalha sem cessar. E nós buscamos manter o SEAC funcionando com os recursos e meios disponíveis, como essa reunião que nós estamos fazendo aqui agora. Se por um lado estamos impedidos de nos reunirmos fisicamente, temos a possibilidade de nos reunirmos virtualmente para reflexões evangélicas, estudos de conteúdos doutrinários, vibrações, preces, que nos mantêm unidos e conectados com a nossa casa e com a espiritualidade. Quando suspendemos as atividades, mantivemos as preleções e as palestras em nosso canal do YouTube. São reflexões importantes que são levadas aos lares das pessoas e proporcionam um amparo espiritual que muitos necessitam nessas horas. Ao longo desse tempo, foram 48 preleções, vistas por 15.400 pessoas, a uma média de 320 acessos por preleção. Conversando com o pessoal do GAV, a gente pode multiplicar esse número por 2, porque num acesso você pode ter 2, 3, 4 pessoas assistindo, né? São as famílias reunidas nos lares, né, acompanhando as preleções. Foram 9 palestras aos domingos, acessadas por 5.804 pessoas, a uma média de 645 por domingo. Recentemente começamos a transmitir Pérolas de Emmanuel. Foram 3 programas até agora que alcançaram 4.338 acessos. Então é importante a gente registrar aqui a nossa gratidão à equipe do GAV. Não só a equipe do GAV, mas todos aqueles companheiros que estão trabalhando à frente dessa programação, né, cooperando com a casa e levando esse conteúdo tão importante, numa hora como essa, né, aos lares das pessoas, né. E vendo o nosso canal do YouTube, a gente constatou que essa semana ele chegou ao número de 19.000 inscritos, né. Então, esse número tem aumentado ao longo do tempo, né. E além dessas transmissões no nosso canal, a gente pode acrescentar aí as inúmeras reuniões virtuais que estão acontecendo nas áreas de estudo, divulgação doutrinária, nos grupos de trabalho da CAI, da SINF, e como têm sido boas, né? Eu mesmo participo de uma com o grupo do 4º ano, ontem a gente fez uma que tinha 32 pessoas, né? Tem sido muito gostoso a gente poder se reunir, mesmo que virtualmente. E, finalmente, como um recado final aí, a gente tem pensado nisso, né? Eu peço a todos os dirigentes, né? Peço a todo mundo para que a gente continue unido, né? Para a gente passar por esse momento juntos, unidos, mesmo que em reuniões virtuais, né? E cuidar dos seus grupos de estudo, de trabalho, né? Estar atento às pessoas que fazem parte desses grupos, dessas equipes, né? Se comunicando com eles, se colocando à disposição para um acolhimento fraterno, para uma conversa, né? Às vezes uma ligação pode ajudar tanto, né? Deixar essa disponibilidade para esses companheiros nos procurarem, né? Em situações de necessidade. A gente tem certeza que a espiritualidade está conosco, né? Elas sabem o que nós estamos passando, o que nós estamos vivenciando, sabem de toda a situação, estão prontos aí para nos auxiliar, nos amparar, para que a gente passe por esse momento e nos encontremos depois, logo ali na frente, fortalecidos, né? Se a gente se mantiver unidos, né, em torno desses trabalhos, ligados à casa, ligado à espiritualidade, logo isso vai passar e a gente vai retornar mais fortalecido, tá? Essa é a mensagem que eu queria passar para vocês, né? Muita paz e confiança, né? Que Jesus nos ampare sempre, tá? Um abraço fraterno a todos e ótima reunião. Obrigado pela mensagem linda que você passou para a gente, viu? A gente continue nesta reunião com essa mesma sintonia, com essa mesma vibração. Agora eu queria chamar a nossa querida Ana Rampazzo para falar sobre o Acontece em Nossa Casa. E hoje, por conta da situação que todos nós estamos enfrentando,
ela vai falar uma atividade específica que a assessoria de voluntários não parou na quarentena, continuou trabalhando, e aí tem feito um lindo trabalho em relação ao atendimento às pessoas que precisam. Então, Ana, a palavra é com você agora. Fica à vontade. Obrigada, pessoal. Boa tarde para todos. Com muita alegria e esperança que estou aqui como representante da assessoria de voluntários do SEAC, informando que a assessoria de voluntários, ela está atenta e está cuidando com muito carinho dos voluntários do SEAC, estando sempre em comunicação e em contato direto com os dirigentes dos núcleos, sempre pronto em ajudar e auxiliar sempre que for preciso. Em específico, a assessoria de voluntários sentiu a necessidade de estar fazendo algo para a população, para a gente retribuir, de alguma forma, um pouquinho do carinho e respeito que sempre tiveram para com a nossa casa. E percebendo do momento que nós estamos vivendo, percebendo a importância extrema do uso de máscaras, nós tivemos uma ação. Ela teve início em março, nós criamos um grupo com 18 voluntárias costureiras, eu costumo dizer que elas são as mãos de fadas, com muito carinho, para a confecção de máscaras de proteção e prevenção do Covid-19. Elas receberam um kit semanal com todo o material necessário para a confecção dessas máscaras. Essas máscaras foram entregues em suas casas com total segurança. No mês de trabalho, nós confeccionamos 4.010 máscaras caseiras de tecido, onde foram entregues para a população de várias formas. Nós montamos um varal solidário lá no portão do educandário, ali no estacionamento da Bambini, com o tapetão, e essa ação foi realizada em dias e horários diferentes e sempre por 2 voluntários, também em segurança. Também entregamos no HC da Unicamp, no Boldrini. Entregamos essas máscaras nas cestas básicas das famílias assistidas, tanto do educandário quanto no da CAV. Entregamos também para os funcionários da Bambini, entregamos para todos os núcleos, conforme a demanda de cada núcleo, e avançamos a entrega até para a cidade de Valinhos. Entregamos para o Centro Espírita Amor e Caridade, Casa da Sopa, Foco de Luz. No momento, percebemos que a população já está um pouco suprida de máscaras. A gente deu uma paradinha na produção, mas se a gente constatar a necessidade, a gente retorna para essa atividade novamente. Mas eu também gostaria de ressaltar para vocês que o trabalho voluntário na casa não parou. Ele simplesmente diminuiu o ritmo. Lógico que para a segurança de todos, né? Mas nós temos voluntárias artesãs, por exemplo, que estão elaborando e estão criando peças nas suas casas. Também temos costureiras, que elas também estão confeccionando os enxovais, tecendo e arrumando peças. E eu gostaria também de falar que nós também temos voluntárias do bazar, que elas estão limpando, elas estão montando, elas estão organizando as doações e valorando. É importante dizer que isso elas estão sendo todas monitoradas com total cautela e com toda a segurança e em suas casas. Eu costumo dizer que o trabalho enaltece a alma e o trabalho não parou, ele está gatinhando, mas ele não está estagnado. E eu agradeço a atenção de todos. Caso tenha alguma dúvida ou precisem de algo, pode estar sempre contando conosco, com a assessoria de voluntários, comigo, pode estar me procurando através do e-mail voluntários@seac.org.br e eu deixo aqui o meu abraço e até breve, se Deus quiser. Parabéns aos voluntários da nossa casa, viu? Que, de alguma forma, encontraram meios, né, de continuar contribuindo com a sociedade, com a nossa casa também, né? Então, muito obrigada, viu, Ana? Um abração para todos. Para todos. É isso aí, Ana. Continue motivando mesmo esse exército do bem que a nossa casa tem, né? Os voluntários são primorosos aí para a quantidade das nossas atividades. Obrigado mesmo pela mensagem. Parabéns. E parabéns parabéns a todos os voluntários que são ligados ao Centro Espírita Allan Kardec. Muito bom mesmo.
Bem, pessoal, agora nós vamos passar para um quadro que todos já conhecem, que são os grandes baluartes do Espiritismo. E hoje nós vamos falar sobre Camille Flammarion. Quem vai trazer a mensagem para nós é o André Pellegrini, que é um colaborador do grupo Reuniões Mediúnicas. Então, com vocês agora, o nosso querido André, que trouxe um estudo sobre esse personagem do movimento espírita, Camille Flammarion, que todos nós conhecemos e temos muita gratidão também pelo trabalho que ele realizou. Olá, espero que todos estejam bem. É com muita alegria recebi esse convite para gravar esse curto vídeo sobre um dos vultos do Espiritismo, para que a gente possa conhecer um pouquinho mais a fundo os grandes nomes envolvidos com a consolidação da nossa tão querida doutrina espírita. E o nome que eu escolhi foi o de Camille Flammarion. Flammarion nasceu em 1842, na França, o primeiro de 4 filhos de uma família muito simples de lavradores. Aprendeu a ler aos 4 anos de idade, a escrever aos 4 anos e meio, e aos 5 anos ele já tinha rudimentos de aritmética. Flammarion foi um importantíssimo astrônomo francês, reconhecido internacionalmente, mas também reconhecido pelos seus estudos nas questões psíquicas e também um grande divulgador do espiritismo. No âmbito científico, principalmente na astronomia, ele recebeu diversas homenagens, vários corpos celestes recebem o seu nome. Em 1912, ele recebeu a condecoração mais importante na França, que é o prêmio Legião de Honra, que é uma condecoração honorífica muito importante, que foi estabelecida desde 1802, né, anualmente, a partir de um decreto de Napoleão Bonaparte. E com toda essa história de formação científica, né, de base sólida científica, ele contribuiu demais com a consolidação científica da doutrina espírita. Ele dizia que a doutrina espírita ela era mais ciência do que religião. Ele enaltecia o aspecto filosófico, mas ele colocava a questão científica, né, a evidenciação científica dos fenômenos espíritas num aspecto bastante importante. Ele, com esses conceitos e o entendimento de imortalidade da alma, ele teve problemas no âmbito científico, mas também teve bastante divergência dentro do próprio espiritismo, porque ele sempre se mostrou muito apegado às questões científicas e muito avesso às questões relacionadas à fé cega, aos dogmas, inclusive no âmbito do espiritismo. Então, ele foi certamente a figura do espiritismo contemporâneo a Kardec, a figura mais polêmica, mas uma figura extremamente importante para a consolidação científica do espiritismo. O seu primeiro emprego foi no Observatório de Paris, aos 16 anos de idade, né? E de lá ele saiu por uma série de divergências, e saindo de lá ele começa a rascunhar a sua obra sobre pluralidade dos mundos habitados, né? E casualmente, mais ou menos nessa época, ele se depara com a obra de Kardec, o Livro dos Espíritos, a primeira obra do Pentateuco espírita, e se depara com esse tema, né? A pluralidade dos mundos, né? Mas ele se espanta quando ele vê a fonte da informação de Kardec, os espíritos, né? E isso vinha muito de encontro a uma crença que ele já possuía sobre imortalidade da alma. Então, a partir disso, ele procura Kardec, eles se tornam grandes amigos e Flammarion se torna membro da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. E uma frase dele que eu gostaria de ler para vocês
proferida nessa época onde ele ingressa na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, né, e pontua, né, de uma maneira bastante assertiva a importância do emprego do método científico no Espiritismo. E ele diz, abre aspas, é somente pelo método científico que podemos progredir na busca da verdade. A crença religiosa não deve tomar o lugar da análise imparcial. Devemos estar constantemente em guarda contra as ilusões. Quando do desencarne de Kardec, coube a Camille Flammarion proferir o discurso no enterro de Kardec. E lá ele cita a seguinte frase: Kardec era o bom senso encarnado. Ele também finaliza o seu discurso no enterro de Kardec com a seguinte frase, abre aspas, a imortalidade é a luz da vida, como este sol brilhante é a luz da natureza. Isso dito por Flammarion. E por uma dessas coincidências da vida, Flammarion, né, que é uma palavra, né, um nome de origem galo-romana, significa aquele que leva a luz. Então, que todos nós possamos ser espelhos e que possamos refletir essa luz, né, que nos foi trazida por Allan Kardec e também essa luz do método científico tão divulgada por Camille Flammarion. Muito obrigado a todos pela oportunidade e tenham uma grande reunião. Eu passo a palavra agora para a nossa querida Sandra Ramalho, que vai falar em nome da Coordenadoria de Infância, Mocidade e Família. Tem uma mensagem aí para todos nós. Sandra, com você. Olá, boa tarde para quem ainda não vi. É uma alegria muito grande poder participar da reunião em nome da CINF. E eu vou ler o recadinho que nós construímos coletivamente na nossa coordenadoria. Caros trabalhadores, dirigentes e participantes das atividades da Coordenadoria da Infância, Mocidade e Família. É comum nessas últimas semanas ouvirmos e lermos que a nossa casa, o Centro Espírita Allan Kardec, está fechado. Afinal, estamos sob as recomendações de isolamento social e quarentena pelos órgãos de saúde. E não é pouco comum ouvirmos dos companheiros a saudade e a vontade de que tudo isso passe e que logo possamos retornar à nossa rotina, nesse local tão querido aos nossos corações. Mas não, a nossa casa não está fechada, ela está muito aberta, porque ela está aberta em pleno funcionamento em cada um dos nossos corações, e em cada reunião virtual, que cada uma das tarefas das coordenadorias dessa casa realiza, dos dias de semana aos domingos, mantendo os nossos ideias de acolhimento, de estudo e vivência da doutrina espírita pelas obras de Allan Kardec, que estão no alicerce da nossa casa ativos, congregando os trabalhadores da infância, da família e da mocidade à comunhão. Mantenhamos todos, queridos companheiros, a nossa casa aberta dessa maneira. E eu tenho um convite para que todos possam integrar esses grupos de estudos. Sei que algumas pessoas ainda têm um pouco de dificuldade com a tecnologia e acabam se isolando, mas este é um momento de união. E peço a todos que procurem os seus dirigentes, os seus coordenadores, que procurem os auxiliares de coordenação e se engajem nessa missão de sermos espíritas no mundo. Essa mensagem, ela vem de toda a nossa coordenadoria, e ela representa a voz da Olga, do Vitor Fedel, do Rodrigo Catusso, a minha, do Adriano Ribeiro, que todos nós possamos estar à disposição de vocês sempre. Gostaria de dizer aos jovens da mocidade que, se quiserem participar dos encontros de mocidade, eles estão acontecendo todos os domingos com as Mocidades Unidas, a partir das 9 horas da manhã. Procurem um dos meninos ou das meninas da mocidade e se engajem nesse grupo que está acontecendo de uma forma muito gostosa e produtiva. Uma boa tarde para todo mundo. Sandrinha, obrigado pela mensagem linda, viu? Que a gente possa se inspirar, então, nessas suas palavras. Eu passaria agora a palavra a Mari,
para falar em nome da Coordenadoria de Estudos e Divulgação Doutrinária. Pessoal, nós da Coordenadoria de Estudos e Divulgação Doutrinária estamos também, como todos na nossa casa, né, as demais coordenadorias, continuamos trabalhando, sempre com a ideia de estabelecermos laços fraternos e continuarmos estudando doutrina espírita, conversando, interagindo com as pessoas. Essa é a ideia. A nossa proposta de estudos das leis morais, que foi um programa aprovado em reunião de coordenadorias, junto aos auxiliares de coordenação, já está sendo passado para os dirigentes, pelos auxiliares de coordenação, estão tomando todas as providências para incluir todos os participantes destes grupos de estudo, né, que nós consideramos que vai ser muito bom para todos nós, né? Vai ser uma forma de mantermos a casa viva, a nossa mente sempre voltada para o estudo e a reflexão da doutrina espírita, assim como todas as demais atividades da casa estão voltadas para isso também, né? As atividades da assistência espiritual, os nossos cursos, o curso Pérolas, é um conjunto de ações projetada, pensada, para que nós possamos continuar trabalhando, né, com as portas do SEAC fechadas, mas são só as portas, porque todos os seus integrantes, os trabalhadores, os dirigentes, estarão empenhados em trabalhar, estudar, refletir e fazer cada qual o melhor de si, para que quando a gente possa retornar às atividades presenciais, nós tenhamos a certeza de que não perdemos tempo algum, muito pelo contrário, adquirimos experiências novas, buscamos conhecimentos novos, inclusive nessa área da interatividade, através dos aplicativos, através da internet, que nós estamos tomando contato com isso, grande parte de nós, né, que não trabalha nessa área, está tomando parte com isso agora, neste momento. Então, o que nós, da Coordenadoria de Estudos, estamos muito gratos aos auxiliares de coordenação e aos dirigentes que temos em todos os nossos cursos, porque estes dirigentes estão empenhados conosco, juntamente com a casa toda, num grande programa de trabalho, onde nós podemos nos manter unidos de uma forma fraterna e ultrapassarmos, então, este período, né, que estamos vivenciando agora. Então, a nossa gratidão, a gratidão da sede, aos dirigentes de todos os grupos de cursos da nossa casa, aos colaboradores. Quando a gente fala dirigente, a gente sabe que às vezes são 2, 3 dirigentes, né, se revezando ali. Então, todos os colaboradores da área doutrinária que recebam o nosso melhor pensamento, nossa gratidão maior, né, a gratidão da casa, pelo trabalho que continuamos a fazer, ainda nesse período sem encontro presencial, mas tudo aquilo que nós possamos compartilhar com as pessoas, com os participantes dos cursos, né? São criaturas que confiam na nossa casa, que estavam conosco, estudando, buscando entender um pouco mais de espiritismo e um pouco mais da vida, e queremos continuar esse trabalho. Então, o empenho que nós rogamos aos coordenadores doutrinários, aos auxiliares de coordenação, é isto, né? Que a gente continue firme, continuemos com o auxílio espiritual dos mentores da nossa casa, que não nos deixarão em nenhum momento
para que a gente, então, consiga seguir adiante, né? E chegarmos lá na frente com a certeza de que não paramos com nenhuma das atividades, né, doutrinárias que poderiam ser feitas à distância, como estamos fazendo agora. Então, estes grupos de estudo são uma oportunidade que nós teremos de nos abraçar mais, nos conversarmos mais e nos achegarmos a todos os participantes de cursos da nossa casa. Então, essa é a nossa proposta e queremos conclamar os nossos dirigentes, que são pessoas da linha de frente, são eles que fazem, eles que estão lá com os participantes diretamente, olho no olho, que tenham muita força, muito ânimo, muita proteção e contem com o apoio integral, tanto das coordenadorias da nossa casa, quanto da diretoria, que eu sei que está conosco em todos esses projetos. É isso que a sede teria que falar, né? E muito obrigada pelo comparecimento a esta reunião. Muito obrigada mesmo. E estamos sempre disponíveis para discutirmos melhor, para acertarmos, apararmos arestas em relação às dificuldades que surgirem quanto a estes estudos propostos. São as leis morais que iremos estudar, né, a partir deste mês de maio, e já com um roteiro que foi passado para os dirigentes, e uma orientação que passamos de como passar este estudo aos nossos participantes. Não cabe aqui falar tudo de novo que foi feito na reunião anterior doutrinária, porque senão nós vamos tomar conta aqui da reunião e tem mais gente para falar, né? Mas dizer aos dirigentes o quanto somos gratos pelo envolvimento e pelo trabalho que terão, e a nossa disposição total em auxiliar sempre. Muito obrigada, viu, pessoal? Nós vamos passar a palavra, então, depois de nós temos a Coordenadoria de Infância, Mocidade e Família, com um trabalho, né, que foi proposto. Este programa da reunião de coordenadorias foi pensado lá em janeiro. Não sei se vocês lembram, nós fizemos uma reunião com todos os auxiliares de coordenação, tanto da CAI quanto da CINF, né, para podermos elaborar o nosso ano de trabalho. E lá, no mês de maio, estava destinado à Coordenadoria de Infância, Mocidade e Família, para que eles apresentassem um tema. Na reunião de coordenadorias passada, foi a vez da assistência espiritual, e na primeira reunião de coordenadoria deste ano foi de responsabilidade da sede, da Coordenadoria de Estudos e Divulgação Doutrinária. Agora é a vez da CINF, né, que vai dar continuidade, né, ao tema proposto, né, o tema que eles vão trazer. Agora eu passo a palavra para eles. Estou vendo aqui o Júlio já postos, a Sandra. Muito bem, pessoal. Trata-se daquele tema Honrai Pai e Mãe. Bom, pessoal, o estudo dessa tarde ele vai ser apresentado pelos representantes do grupo de família do Centro Espírita Allan Kardec, nas pessoas do Júlio, da Jane e do Otávio. E nós faremos um bate-bola, um jogo de perguntas, para ser bem dinâmico. E como o nosso tempo não é muito grande, eu gostaria de pedir que, se alguém tiver perguntinhas ou algumas colocações, que coloque no chat, e depois nós vamos dar uma olhadinha e ver se consegue fazer as respostas, tá ok? Então, como a Marinice bem nos apresentou, esse estudo é Honrai Pai e Mãe, embasado todo no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo. Podemos começar, Júlio? Sim. Então, bora lá. Então, a pergunta vai para ele mesmo. Segundo o que a gente vê no Evangelho, no que consiste a frase honrar seu pai e sua mãe? Ainda mais nos dias de hoje, né, Júlio? Bora lá. Sim.
Honrar pai e mãe, para a gente relembrar, é um dos mandamentos, né, da lei divina, é o 4º mandamento. E entende-se, né, que não se consegue amar ao próximo se a gente não ama o pai e a mãe, né? Então, agregado a isso, se falar honrar é ainda mais, né, quando se fala em caridade, é o amor ao próximo, mas também é a honra. Então, quando se fala em honrar, tem a ver com a piedade filial. É ainda mais, né, uma extensão, né, da caridade, da lei da caridade e do amor. O que se entende por piedade filial? Piedade filial é amor, caridade, respeito, atenção, acolhimento nas dificuldades, é o cuidar no seu real sentido, um compromisso, uma submissão, um mimo, inclusive um mimo, né? Cuidar dos pais, retribuir um pouco daquilo que eles fizeram conosco quando nós precisávamos ser cuidados. Esse cuidar se estende não só aos pais de sangue, Sandra, mas também àqueles que fazem o papel de pai. Então pode ser um vizinho, um padrasto, uma madrasta, avó, o avô, seja quem for, um padrinho, que faça esse papel. E quando isso acontece, é ainda mais meritório, né, que se faça isso, que tenha esses cuidados, né? Então, honrar é uma extensão da lei de amor e caridade, e é ainda um compromisso maior. Muito obrigada. Vamos continuar com o Otávio. É certo que alguns pais descuram de seus deveres e não são para os filhos o que eles deveriam ser, e causam muitas decepções. Mesmo assim, eles devem ser honrados pelos seus filhos? A gente deve tomar cuidado com os nossos julgamentos, né? Como não honrar aqueles que nos trouxeram até aqui? Não estaríamos aqui hoje sem o concurso deles. Então, os pais, os cuidadores, os adultos, são os semeadores na família. A parábola do semeador nos diz, né? Eles têm que escolher as sementes no momento propício para fazer essa semeadura. O preparo da terra que vai receber essa semente é uma missão difícil e delicada, que exige aí um aperfeiçoamento contínuo, né, dos nossos espíritos para que nós desempenhemos essas funções. Às vezes nós achamos que as ações dos pais sobre nós foram insuficientes, até mesmo negativas, né? Mas como na parábola do semeador, que tipo de terra nós mesmos fomos neste relacionamento daqui da família corporal nossa? Então, como na parábola, né, quando nós temos em nós, temos todas as terras, nós temos a beira do caminho, nós somos refratários aos ensinamentos, aos exemplos, deixando aí as sementes expostas aos pássaros, né, aos interesses do mundo, às ilusões da matéria. Nós temos também solo pedregoso em nós, que não nos permite, né, que a plantinha que sobreviva, né, ao sol das dificuldades e desilusões da vida material. Temos também os espinheiros do orgulho e da dureza do coração, que abafam e germinam as sementes. Então nós, enquanto família, nesse relacionamento familiar, temos todas essas terras. E assim também, quem semeou sobre nós também tem todas essas terras, né, todas essas diversidades de condições. E na sua missão de semeadores, eles fizeram o que eles puderam, eles utilizaram 100% de suas possibilidades nisso. Portanto, né, honrar pai e mãe é a lei. Os cuidadores, né, aqueles que se ocuparam de nós, né, os semeadores da oportunidade, né, conforme o Júlio disse, né, professores, tios, avós, parentes, vizinhos, até os adultos que amparam os que encontram no caminho aí, nos semáforos da vida, eles são sempre honrados, eles são os cuidadores e protetores desta geração que está por vir. Então a lei é honrar pai e mãe. Continuando, Júlio, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? É uma passagem, aproveitando uma passagem, né, de Jesus, em que ele estava chegando em casa e quando viu, tinha uma multidão junto ali, e eles estavam sentados juntos, quando foi anunciado que a Jesus, seus irmãos e a sua mãe estão aí fora.
E ele olhou e falou assim, olhou em volta e falou, mas quem são os meus irmãos e quem é a minha mãe? E aí todo mundo ficou estarrecido. Ele disse, aqui estão, eis, meus irmãos e a minha mãe. E as pessoas não entenderam, né? E ele disse, pois quem segue a vontade de Deus é meu irmão e minha mãe. Aquilo soou estranho, né? E pareceu contraditório, né? E de fato contraditório por uma pessoa que trabalhava completamente voltado para a caridade e o amor. Mas é bem sabido que Jesus não perdia a oportunidade de passar uma mensagem, de passar uma explicação. E ali ele estava tomando por ocasião para estabelecer a diferença entre o parentesco corporal e o parentesco espiritual. Os laços de sangue não estabelecem necessariamente os laços do espírito. O corpo provém do corpo, mas o espírito não provém do espírito. Por quê? Porque o espírito já existia anteriormente. Ele vem evoluindo em cada reencarnação. É bem sabido que muitas vezes a gente tem muita afinidade com pessoas que não são consanguíneas. E ao contrário também acontece, a gente não tem uma boa relação, como se imaginava que tivéssemos com pessoas da mesma família. Quando se encarna, né, os familiares mais próximos, muitas vezes existe sim um interesse, né, um desejo de evoluir junto. Há sim uma simpatia entre eles, mas não necessariamente isso acontece. Pode acontecer de espíritos não simpáticos estarem encarnados na mesma família, buscando, né, uma evolução como prova, uma expiação. Isso pode acontecer também. Agora, a verdadeira família, esse era o ensinamento de Jesus, não está na consanguinidade, mas sim na simpatia e na comunhão de pensamento entre os seres. Essa era a mensagem que Jesus buscou passar naquele momento. Jane, por quantas vezes gastamos mais tempo com algumas lembranças negativas do que positivas da nossa convivência em família, não é mesmo? E como é que a gente lida com essa situação e muda isso em nós? Então, Sandra, acho que seguindo um pouco o que o Otávio e o Júlio já vem trazendo, a programação desta nossa reencarnação, ela tem a ver com a lei de afinidade. E afinidade, ela não é simpatia, ela é atração. Então, a programação que nós fizemos para essa encarnação, ela vem repleta de conflitos, e os conflitos até mesmo, né, por vivermos uma vida de expiação e provas, ela é inerente ao nosso relacionamento, e a questão como nós olhamos o conflito é que precisa ser pensado e vivido por cada um de nós, para que a gente possa aprender com tudo isso que nós temos vivido. Então, o que a gente percebe? Que é necessário, muitas vezes a gente até reflete, né, em cima do que é necessário que o mal venha, mas ai daquele por quem ele vem. Então, se nós olharmos toda a dificuldade que nós passamos muitas vezes na encarnação presente, ela tem um significado muito grande, no sentido de evoluirmos nesta relação e crescermos com isso. E para isso, nós podemos contar, por exemplo, com o que traz a pergunta 919 do Livro dos Espíritos, onde o Santo Agostinho, ele dizia, né, fazei o que eu fazia quando vivi na Terra. Ao fim do dia eu interrogava a minha consciência, passava a revista, perguntava a mim mesmo se não faltara com algum dever, e com isso, todos os dias, a gente vai tendo a oportunidade de reviver as nossas relações, e principalmente aquelas mais difíceis. Eu acho que foi muito bem dito quantas vezes nós nos relacionamos e crescemos com quem não é da família consanguínea. Mas o Chico sempre dizia, o próximo mais próximo é o próximo mais importante. Então, que façamos um plano para cada um desse próximo, que é mais difícil o convívio, fazendo esse inventário que Santo Agostinho nos trouxe, mas também usando do recurso do sono, lembrando, na hora que nós vamos deitar,
para que os amigos espirituais dialoguem conosco quando aqui na Terra está tão difícil esse diálogo, lembrando que quando nós voltarmos no nosso dia, essas impressões e essas vibrações virão conosco, e nós poderemos, então, enfrentar melhor esse desafio que é de todos nós. Jane, vou continuar com você. Você já notou que, apesar da gente, às vezes, não gostar muito, em algumas características nós apresentamos que nos remetem aos nossos pais? Sim, Sandra. Quantas vezes nós repetimos para os nossos filhos, ou mesmo em nossas próprias atitudes, questão que nós não gostávamos de ouvir ou de ver ser feito. A encarnação atual, ela é a encarnação mais importante. É nela que nós podemos fazer mudar algo. Os nossos pais ou cuidadores, eles imprimiram em nós muita influência. E o meio ambiente que vivemos também. Principalmente nos 6 primeiros anos, onde também Santo Agostinho mostra no Evangelho, onde ele diz que a tarefa não é tão difícil de ser feita como pode parecer, né? Não exige todo o saber do mundo, qualquer um pode desempenhá-la, o ignorante ou o sábio. E o Espiritismo facilita esse desempenho, dando a conhecer a causa das imperfeições da alma humana. Então, o quanto que nós precisamos aproveitar os 6 primeiros anos da vida, da nossa existência, da existência das crianças que estão sob a nossa responsabilidade, para que nós possamos modificar as tendências que são ali mostradas. Mas nós temos relações que não são fáceis. Nós temos relações de violência, infelizmente, violência daqueles adultos que deveriam cuidar, infelizmente, muitas vezes, até mesmo no âmbito sexual, no âmbito da educação, no âmbito da negligência. E eu posso dizer que, inclusive, na minha vivência profissional, certa vez, conhecendo uma pessoa idosa, e onde fomos procurar a família dele, encontramos uma filha que disse: agora vocês me acham? Agora eu tenho um pai? Eu não tive um pai na minha infância. E aquilo tudo nos chamou muito para reflexão, porque nós, como espíritas, como homens do bem que queremos ser, sabemos da dureza que é passar por experiências desta natureza, mas nós precisamos nos empenhar para isso. Então, quando nós olhamos, né, toda a vivência, tanto da infância como da adolescência, nós vamos vendo que na adolescência o nosso espírito retoma tal qual era. Aquilo que o Júlio disse, né, se o nosso corpo procede do nosso corpo, o espírito também procede do espírito próprio da pessoa e não dos pais. Então esse espírito, ele tem uma continuidade. E nós precisamos olhar para isso como um desafio, né, de utilizar a doutrina, olhar para o aprendizado para além daquilo que é posto no nosso dia. Olhar por cima disso, aquilo que nós consideramos problema, e ver que situação esse aprendizado nos traz. Também podemos dizer, né, no capítulo Sede Perfeitos, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. Mas, enquanto um se contenta com o seu horizonte limitado, outro que apreende coisa de melhor se esforça por desligar-se dele e sempre o consegue se tem firme à vontade. Então, se tivermos uma boa educação, um bom convívio, isso está em nós, está diluído em nosso ser, porque se estamos vivos, algo de bom os educadores que tiveram a responsabilidade sobre nós fizeram, senão nós não estaríamos vivos. Algo bom nos foi dado. E as dificuldades que foram apresentadas por aqueles que muitas vezes esperávamos algo mais, que sejam elas então perdoadas, porque eles também fizeram o máximo que eles conseguiram fazer dentro da evolução e daquilo que eles puderam fazer. Que saibamos ter o perdão e que saibamos também ter o auto-perdão de quantas vezes nós não conseguimos, no primeiro momento, perdoar uma perda, mas que nos empenhamos como bons espíritos para superar e olhar para além daquilo que vivenciamos na dureza da vida. Muito obrigada. Otávio, a gente falou dos pais, agora vamos falar dos filhos.
Devemos abrir os braços para receber o filho pródigo que se lança aos nossos pés? Sandra, não só abrir os braços, como promover também aquela excelente festa que o pai promoveu para a chegada do filho pródigo, né? O filho pródigo é aquele que efetivamente vai conseguir honrar o pai e a mãe. A gente fala assim, baseado aí nos escritos, né, de Vinícius. Então, Vinícius tem um livro, Nas Pegadas do Mestre, e nesse livro ele representa toda a humanidade nos dois irmãos daquela parábola. Ele identifica o filho mais velho, aquele que ficou em casa e que reprovou, né, a alegria do retorno, a alegria do pai com o retorno do filho, com o nosso egoísmo, né, com o egoísmo nosso dos pecadores que se julgam isentos de culpa, né, protótipos de virtudes, herdeiros de bem-aventuranças eternas, né. Esse egoísmo, né, relacionado aí, representado aí pelo filho mais velho, segundo Vinícius, né, ele nos faz descrer da reabilitação dos culpados, né, ele nos faz crer que nós estamos no alto e os demais embaixo, né. Então, o filho pródigo é aquele que vai efetivamente honrar pai e mãe, porque é aquele que volta mais sábio pela experiência adquirida, mais virtuoso pelo sofrimento e mais puro pelo batismo de fogo que ele recebeu através aí do cadinho da dor. Então, quando nós somos egoístas, né, a ponto de descrer da reabilitação dos culpados, né, nós não matamos, mas nós somos incapazes de mover uma palha para ajudar aqueles nossos irmãos que precisam da nossa ajuda. Nós não roubamos, mas nós também não nos doamos para aqueles que necessitam, né? Já o pródigo, ele é recebido com o esplêndido banquete, porque ele volta mais sábio, mais virtuoso, né, e mais puro. Então essa lição, né, que a gente tem do Vinícius, né, que representa a humanidade nessa parábola, né, e que Jesus assim tão sabiamente nos deixou, para que nós possamos ser também, como pais, entender que aquele filho pródigo retornou a nós porque nós conseguimos passar para ele algo, nós passamos para ele uma referência de onde nós estamos e que eles poderiam retornar e nos encontrariam ali. Então, este é o filho pródigo que nós precisamos acolher e que nós, através das mesmas atitudes, né, do mesmo sofrimento, nós nos depuraremos para honrar no futuro com efetividade nossos pais, nossas mães e aqueles que nos precederam e nos permitirmos estar aqui hoje vitoriosos nesta encarnação. Eu passaria o resto da tarde ouvindo esses três falarem, eu acho que vocês também, né? Mas o nosso tempo é limitado e esse foi um estudo que nós quisemos trazer para vocês. Agradeço imensamente a disponibilidade da Jane, do Otávio, do Júlio em trazer esse momento, essa provocaçãozinha, né? Porque esse assunto realmente daria para passar a tarde falando sobre ele. Agradeço imensamente a vocês e nos colocamos à disposição para sempre que formos convidados. Muito obrigada. Sandra, eu gostaria de acrescentar a esse grupo maravilhoso, liderado pelo Otávio e pela Jane, falar sobre os idosos que foram lembrados nessa época atual que nós estamos passando, esses momentos, como os mais frágeis, como aqueles que precisam de um olhar muito carinhoso, de uma proteção maior. Mas eu acredito que isso é apenas uma lembrança que veio mexer com todos nós, porque os nossos avós, aqueles que são os idosos, eles são os alicerces da família, e eles devem ser acolhidos da forma como são, como estão, como foram, e darmos a eles muito amor, muito carinho e muita gratidão. Eu fico muito emocionada quando eu falo dos idosos. Eles merecem
todo o nosso amor. Eles foram os canais que foram disponibilizados para que a gente viesse aqui. A Jane já falou isso, né, sobre os pais. Mas, assim, os idosos estão sendo considerados grupo de risco porque estão fragilizados, porque já gastaram muitas energias com os trabalhos, com as dedicações, mas eles não são um grupo de risco, porque eles podem ficar doentes, não. O maior grupo de risco que os idosos passam, muitas vezes, é a falta do amor que eles recebem, do isolamento, do se tornarem pessoas difíceis de serem cuidadas. Então, é apenas um lembrete meu aqui, e um abraço e um beijo muito grande para todos os idosos. E nossa casa tem muitos idosos já, que contribuem há muitos anos, em todas as áreas. Nesse momento, eu queria lembrar de idosos que tiveram conosco, né? Dona Deise, 93 anos, Terezinha, o Kékia, o Léo, o seu Gustavo, os idosos que trabalharam até no limite das forças que eles tiveram, contribuindo para o bem-estar das crianças, do centro, dando a sua contribuição para a sociedade. Obrigado por terem me ouvido e obrigado pela oportunidade de compartilhar essa emoção com todos os meus companheiros queridos do Centro Espírita Allan Kardec. Pessoal da família, gostaria de fazer alguma consideração final depois desse lindo relato da nossa querida Gladys? Acho que obrigada, Gladys, querida, acho que foi muito bem colocado por você, o exemplo mesmo que eu dei sobre a filha, né, que foi procurada e disse onde estava o meu pai, eu dei dentro da sua aula, e você ajudou muito nessa reflexão do quanto nós precisamos amar, reconhecer, perdoar e cuidar dos nossos idosos. E a nossa casa precisa ter isso como lembrança mesmo, não só agradecendo aqueles que vieram e deixaram para nós esse trabalho, mas que também que nos fortaleçam para que a gente cuide bem dos nossos idosos. Muito obrigada, Gladys. Muito bem, pessoal. Muito lindo. O estudo maravilhoso que a Cínfia acabou de apresentar para nós. Ainda bem que nós estamos gravando para depois disponibilizar para as pessoas que não tiveram condições de estar conosco, para poder ter acesso, né, a essa reflexão tão importante quanto ao que a Cínfia nos trouxe nesse momento agora. Então nós passamos a palavra agora ao Cláudio, que vai trará uma mensagem para nós, e em seguida a Marinice para fazer o encerramento da reunião. A Rose lembrou, está faltando o cafezinho da Elza, nossa querida Elza. Um grande abraço à nossa querida amiga, sempre prepara um cafezinho para a gente com muito amor e carinho. Cláudio, a palavra é com você agora. Obrigado, Sandro. Boa tarde a todos. Bom, depois de um estudo como esse, né, tão bem embasado, tão iluminado, que faz todo sentido para uma reunião como essa, para um encontro como este, né? Algumas semanas atrás, nós nos reunimos, né, com os auxiliares de coordenação, porque nós precisávamos levar uma mensagem para os nossos dirigentes, para os nossos grupos de trabalho. Temos aí, sim, né, estamos continuando nas ações, estamos com um trabalho muito bem realizado aí com as equipes de preleção, né, mas aquele contato físico nos falta, né, aquela reunião, aquele encontro com os nossos companheiros todas as semanas, nos dá uma imensa saudade, né? Então nós precisávamos, sim, deixar uma mensagem para os nossos colegas, pela continuidade, para manutenção dos encontros agora virtuais, né? Estamos virando verdadeiros experts na tecnologia, com sistemas de colaboração. Então nós precisávamos deixar essa mensagem junto aos nossos colaboradores. Nessa conversa nossa, nós elegemos alguns pontos para tratarmos. Eu gostaria de compartilhar esses pontos com vocês. Nós não vamos tratar aqui de atualização, absolutamente nada disso. É questão de
como estão os nossos companheiros, como estão as pessoas, como nós estamos em nosso dia a dia, né, com essa nova situação, com essa nova condição, né, que nós estamos. Eu diria, nós podemos interpretar muito bem como um grande presente, uma grande oportunidade de aprendizado, se formos sábios para isso, né, e de fato é mesmo. Mas há muita dor. Há muita dor. Há dor nos lares, há dor nas ruas, há distanciamento dos companheiros, que nos preocupa, né? Então, uma coisa que é muito importante, a gente sempre relembrar, né? Fisicamente nós não estamos no centro espírita, mas quem disse que o centro espírita não está pleno de atividades nesses momentos? Se a gente sabe que no plano espiritual, quando nós estamos lá, né, envolvidos, trabalhando em nossos estudos e nossas vibrações, há todo um trabalho sendo realizado em conjunto conosco, quem disse que esse trabalho deixou de ser realizado? Eu penso que deve ter sido até ampliado, né, devido às condições do momento, né? Então, para nós que nós não estamos fisicamente lá, mas nós podemos estar lá no SEAC, nós podemos estar em nossas vibrações, em nossos pensamentos, lembrando nossas atividades e principalmente naquele instante que a gente reserva um tempinho para nós mesmos, no Evangelho no Lar, em um momento de conversa com o nosso íntimo, e também colocar a nossa casa em nosso pensamento. Nós vamos continuar unidos à casa. E eu tenho certeza que nesses momentos nós vamos sentir muito fortalecidos, né? Então, que a nossa mente continue elevada e que a nossa confiança na providência não desvaneça. Nós temos a prova real. Assim como nós tivemos esse estudo científico, né, que nos embasa bastante o nosso entendimento, nós somos, sem demais pretensões, nós temos a comprovação do trabalho na espiritualidade. Então, essa dúvida, essa preocupação, por mais que ela venha, porque nós somos seres humanos, a gente precisa ir desvanecendo, saindo daquela sintonia menos elevada e nos voltarmos para a condição mais alta possível, né, com essa conexão com a parte superior. Falamos dos nossos trabalhadores e precisamos estarmos juntos a eles. Desde o princípio, né, e isso eu falo em todas as coordenadorias, nós precisamos estarmos, de alguma maneira, ligados aos nossos colegas, porque não é porque nós não estamos naquele dia e horário com eles que nós deixamos de estarmos realmente com a nossa equipe. Então, os encontros são importantes que eles continuem existindo. Aquela ligação, ela é mais do que providencial em momentos como esses que estão acontecendo agora. E vocês vão perceber, talvez muitos de vocês já sabem, né, quando vocês observam e lembram de cada uma das equipes de vocês, vocês já conhecem a personalidade de cada um e sabem que nesse momento aquele que pode se sentir um pouquinho mais fragilizado é esse nosso amigo, é esse nosso companheiro que eu tenho que mandar uma mensagenzinha, fazer uma ligação, né, e falar, olha, nós estamos aqui, como é que você está também? Né? Não podemos esquecer disso. E também estimular quem está no nosso lado, né, se eu tenho uma responsabilidade com a minha equipe, estimular esse mesmo sentimento com todos que estão lá, né, para que eles também façam isso. Às vezes a gente pensa que uma responsabilidade é sempre de uma pessoa ou de outra, sendo dirigente ou não, mas é de todos nós. Uma coisa também importante, né, a gente sabe que em nossas preces e em nossas orações, a gente sempre pensa nos amigos, na família, nos nossos companheiros, mas é providencial que nós possamos pensar no nosso planeta, em todos, né? As situações são diversas. Então, como a gente não vai ficar mentalizando as dores de cada um, nem podemos fazer isso, a gente envolve, sim, a espiritualidade, né, pedindo a eles para que recebam as nossas vibrações e eles compartilhem com quem precisa. Né? É muito importante que a gente não se esqueça desse momento onde que a gente pode levar um pouquinho mais de fortalecimento, né? De confiança, de fé, para que essas pessoas recebam isso e possam ter uma vida um pouco melhor. Né? Não somente nos hospitais, mas em muitos lares onde nós estamos, em grande parte, né, cumprindo com a quarentena, fundamental nesse momento, né? Então, para que o desânimo não aconteça nesses lares. Uma outra coisa também que a gente acaba se preocupando, nós temos várias frentes, né, de preocupação, mas ao mesmo tempo também temos
se tivermos olhos de ver e ouvidos de ouvir, também vemos o quanto nós somos ajudados, especialmente nesses momentos, né? Mas alguns companheiros deixam-se levar pelas tribulações. Então, assim, que os nossos grupos, pelo menos nós, no nosso meio, em nossos grupos, quando eu falo em nossos grupos, eu falo especialmente os grupos de WhatsApp, né? Que esses grupos sejam os grupos mais fraternos possíveis. Nós estamos vendo essa grande dificuldade com a política, e nós não estamos entrando no mérito de ideologia, nada disso, né? Nem de contexto político, mas os nossos grupos nós precisamos tratar de fraternidade. Precisamos tratar das mensagens do Evangelho. Precisamos levar aquilo que é de melhor em nossos corações, né, para os nossos companheiros, para os seus estudos, para as suas meditações, né, para a sua vida, para que a sua vida seja um pouco melhor. Então, não permitam que hajam discussões que não sejam essas, que não seja a solidariedade. Né? Conversem com aqueles que trouxerem mensagens que possam tribular de muita dor, de sofrimento, de angústia. Não é esse o ponto. O ponto é levarmos alegria, é levarmos fé no futuro, confiança em Deus. Política não deve fazer parte dos nossos fóruns, não ligados aos grupos de estudo, aos grupos de trabalho vinculados a um centro espírita. Cultivar a esperança, a vibração ativa e a fé, já falamos disso. Positividade acima de tudo, né? Uma vez, numa oportunidade de estudo, eu me lembro quando uma pessoa comentou que tudo aquilo que nos chega, nós temos a possibilidade de aceitarmos ou não, de compreender e de interpretar aquilo. A gente não está alheio às dores do mundo, aos sofrimentos, não é isso. Mas quando vier uma coisa que nos tire a tranquilidade, o nosso sossego, possamos mudar essa percepção dentro do nosso íntimo. Não deixar que isso nos afete. Os problemas psicológicos, né, mais do que outros, né, aliás, tanto quanto os outros de saúde de maneira geral, mas os problemas psicológicos estão trazendo uma grande dificuldade nesse momento. Já algumas pessoas já disseram que seria o grande mal do século, né? Então, quando esse mundo externo nos chega, e se nós não soubermos internalizarmos muito bem isso que está acontecendo, isso pode nos trazer situações de angústia, de dor, de sofrimento, e por aí vai afora, né? Os psicólogos, os psicanalistas e os médicos sabem muito bem do que eu estou falando. Então, essa percepção do mundo externo, quando me chega, eu preciso mudar essa sensação. Não permitir que isso chegue dentro de mim. Ou melhor ainda, poder transformar. Se há uma experiência que não me faz bem, deixa ela de lado, né? O que pode fazer com que eu me sinta bem nesse momento? Né? Sair daquela sintonia, sair daquela vibração, sair daquela experiência mais negativa e procurar algo que realmente me faça bem. E ao fazer isso comigo mesmo, eu preciso também buscar proporcionar esse mesmo sentimento, essa mesma atitude para aquelas pessoas que estão comigo no meu lar, né, naquela oportunidade de reunião com os meus companheiros, quando eu estiver naquele horário na semana, né, para fazer o evangelho, para fazer um estudo. Outra questão também importante, né, além da positividade, buscar a positividade acima de tudo. Nós não estamos sendo negligentes com o momento, não é isso, né? Mas também uma atenção especial quanto às mensagens que nos chegam. E se nós observarmos nesse momento, estão proliferando mensagens de todo tipo, sejam elas mensagens ditas mediúnicas ou não, ou mensagens, as famosas fake news que estão aí, né? A gente sim tem que continuar acompanhando as informações, termos interesse naquilo que está acontecendo, mas ao mesmo tempo que o excesso dessas mensagens podem nos trazer desconforto, né? Para nós aqui no meio espírita também tem as ditas mensagens mediúnicas, e aí depois temos os nomes célebres, né, que assinam essas mensagens. A gente tem que tomar muito cuidado. Mais de uma vez já tivemos a oportunidade aqui no Centro Espírita de falarmos sobre análise de mensagens mediúnicas. E agora eu digo mensagens mediúnicas ou não. Né, que a gente olhe com muito discernimento. Né? Leituras e estudos como esse que me precedeu são muito oportunos. Relembrar Kardec nesses momentos é muito oportuno. Tá? Mais do que eu receber uma mensagem e ser um replicador dessa mensagem, lê essa mensagem com cuidado. Se eu sou responsável por uma equipe ou um grupo, ainda mais.
Se algum companheiro, às vezes um pouco menos desavisado, às vezes ele recebeu uma mensagem que para ele fez bem, ele coloca no grupo, faça uma análise prévia disso, vê se isso realmente está trazendo algo de bom, algo de consolador para a equipe, algo de instrutivo, e também, principalmente, se aquelas pessoas que assinam são, de fato, as pessoas que trouxeram essa mensagem, esse conteúdo. Então, estão existindo mensagens de toda sorte e de todo tipo, né? Eu queria também, esses são os pontos principais, eu não queria falar de grupo de trabalho, não é esse, não é o momento, nós não estamos falando sobre isso agora, mas mais essa mensagem de estarmos juntos, mesmo que distantes fisicamente, de relembrarmos os nossos companheiros, relembrarmos a nossa casa, de termos os nossos momentos de prece, de vibração, de estudo evangélico, lembrar de todas essas pessoas e pedir por elas, né? E queria também fazer um agradecimento aos preletores que estão se desdobrando, né? A gente sabe que não é fácil você fazer uma gravação, uma preleção, né? Às vezes muitos dos nossos companheiros não estavam nem preparados para isso e acabaram se desdobrando para trazer essas mensagens. E isso é muito bacana, prova de que os nossos trabalhos continuam, né? Sejam através dos nossos estudos semanais. Os grupos que ainda não estão se encontrando, nós pedimos encarecidamente que proporcionem essa oportunidade, mesmo que seja por WhatsApp. Quem tem um pouquinho mais de facilidade com a tecnologia, né, que nem tem um meeting como esse, uma outra plataforma de colaboração, utilizem, mas tenham esses encontros, façam os estudos e que esses estudos sejam fraternos, né? Um agradecimento a todos os trabalhadores de todas as coordenadorias e um agradecimento especial aos preletores, tá? Sandro, era essa a mensagem que eu queria deixar. Se algum companheiro quiser colocar alguma pergunta, algum questionamento aqui no chat, deixe para a gente que a gente responde no momento oportuno. Obrigado. Cláudio, linda mensagem para todos nós, viu? Trouxe lindas reflexões sobre tudo o momento que a gente está passando. Muito oportuna mesmo. Pessoal, as reflexões de hoje foram muito importantes, apropriadas para todos nós, né? Para refletirmos sobre esses temas nesse momento em que estamos junto com as nossas famílias ou sozinhos, passando por esse período aí de isolamento social. Eu estava olhando o chat, pessoal, e vendo várias manifestações de amigos. A Roseli Jalantônio também falou que, durante a fala do Cláudio, que ela tem sonhado à noite que está trabalhando e continua em atividade no Allan Kardec, né, no atendimento a pessoas e tudo mais. Isso tem acontecido com muitos de nós. Um dia desses mesmo aí, eu amanheci perguntando para mim, mas por que será que eu estava trabalhando com a Lígia Juste? A Lígia, e à noite a gente estava caminhando por vários lugares, eu e a Lígia. Então é muito interessante, mas as atividades são grandes, né? Só para lembrar, porque eu vi no chat vários depoimentos assim, onde as pessoas continuam em atividades, né, no atendimento, no acolhimento fraterno, mesmo não estando lá presente dentro do Centro Espírita Allan Kardec. Eu gostaria de agradecer muito a todos, viu, gente? E ao André, pela colaboração, de ter nos ajudado aí com o Baluarte. Isso foi uma atividade que tem sido coordenada pela Julieta, né, pela Julieta Kéquia, e ela falou com a Ana, com o André, para que tudo isso pudesse ser fornecido para nós, esse estudo sobre Camille Flammarion. O pessoal da SINF, sem palavras, de gostoso, vocês vão ver no chat quanta gente se manifestando sobre o tema, a importância do tema, e é verdade, é um tema que é muito apropriado, interessante que coincidiu, né, com a quarentena, falar de família na quarentena, onde nós estamos aqui passando por testes
muito grandes, né? E exercícios de todas as formas, né? Um grande trabalho conosco mesmo que tem sido feito junto às nossas famílias. E a gratidão imensa aos colaboradores da sede, que tem se reunido com a gente, que tem se disposto a continuar trabalhando nas atividades todas. Eu acho que muita gente entrou depois, mas eu fiquei tentando aqui lembrar os números que o Paulo falou, né, de quantas pessoas que acessaram a reunião de coordenadorias passadas e as nossas palestras. Se o Paulo puder repetir, Paulo, porque um monte de companheiros nossos entrou depois. Eu falei, nesse tempo de isolamento, nós realizamos 48 preleções, que foram acessadas 15.396 vezes, por 15.396 pessoas. Isso dá uma média de 320 por preleção. Considerando lá o que o Gabi nos passou, né, a gente pode multiplicar por 2 esse número, né? Então isso vai para 30.800. 9 palestras aos domingos, tivemos 5.804 acessos, que dá uma média de 645 por domingo. Recentemente começamos o Pérolas de Emmanuel, foram 3 programas que até agora alcançaram 4.338 acessos. São números relevantes aí de atuação da nossa casa e levando conteúdo para as pessoas, para as casas, né, para os lares das pessoas que nos acompanham. E citei também o atingimento de 19 mil inscritos no nosso canal do YouTube. Obrigada, Paulo. O pessoal no chat falou que o som ficou meio ruim, eu achei que era só o meu. Mas não sei por quê, acho que é muita gente mesmo conectada, sei lá. Mas uma coisa interessante é que esse trabalho todo é para que a gente tenha a dimensão, né? A dimensão do Centro Espírita Allan Kardec e das suas atividades, que são não dependem só dos muros, das paredes do Allan Kardec, mas das pessoas que lá fazem parte, né, que constroem, que fazem parte do Centro Espírita Allan Kardec. Então, pessoal, é isso que a gente gostaria de dizer. Eu gostaria também de deixar o nosso abraço e a nossa vibração muito grande, né, e grata ao trabalho do Ari, que desencarnou essa semana, aquele nosso companheiro lá da secretaria, que durante muitos anos trabalhou ali na secretaria. Fizemos também uma moção de homenagem singela ao Francisco Cajazeiras, que é um escritor espírita de muitas obras espíritas, que também desencarnou nesta semana. E queremos deixar o nosso melhor pensamento e a nossa vibração de gratidão e afeto por ambos, né, que temos certeza de que estão acolhidos e que, pelo trabalho e pelo comportamento que tiveram nesta encarnação, com certeza estão sendo muito bem amparados no plano espiritual, retornando lá à pátria espiritual. Sendo assim, pessoal, um abraço a todos, viu? Marinice, antes de encerrar, eu posso dar uma palavrinha com todos? Pois não. Eu queria lembrar a nossa gratidão aos palestrantes da nossa casa, que se dispuseram sempre com muita dedicação de gravar as palestras, e também aos palestrantes externos que continuaram a fazer palestras e enviar para nós. E porque as nossas palestras de manhã, elas têm como objetivo
acolher, confortar e despertar, porque muitos dos que já estão frequentando os nossos cursos, são nossos voluntários na casa, eles já falaram comigo muitas vezes, eu comecei aqui a assistir palestra, e depois me interessei. Então, assim, a nossa gratidão para todos aqueles que fazem parte desse trabalho dos domingos de manhã, e que tem uma grande importância, e que é um trabalho que recebe, assim, as pessoas com muito carinho, e a nossa gratidão a todos os palestrantes. E eu queria também fazer enviar um sentimento de gratidão ao meu companheiro de bancada, que é o Pereira. Valeu, Pereira, você é um grande companheiro, um grande colaborador comigo ali nos trabalhos da nossa casa. O trabalho não é meu, eu sei que não é meu nem seu, é da casa, mas muito obrigado pela sua parceria nesse trabalho de manhã cedo. Eu é que agradeço, Gleides. Pessoal, tem alguém querendo se manifestar? Mais alguma coisa? Podemos encerrar a nossa reunião? Que todos possam terminar dessa reunião, tomar um café com bolo, é o meu desejo. Que possam assistir mais tarde no YouTube a apresentação do Felipe Xavier, reflexões com base no livro Os 50 Anos Depois. E que todos nós, amanhã, às 10 horas, estejamos na nossa palestra, lá no Centro Espírita Allan Kardec, em coração e espírito. Tá bom, pessoal? Um abraço a todos, muito obrigada. Boa tarde. A palestra amanhã é o Luciano Mancilha, nosso querido companheiro da casa, que vai estar lá fazendo a palestra para nós. Muito bom, Luciano.